Boa tarde a todos. É sempre uma alegria a gente se reunir aqui mais uma vez. A Procuradoria, nos últimos meses, tem sido um verdadeiro observatório, né, das alterações trazidas pelo novo Código. A gente fez um longo ciclo de encontros, o Fórum de Estudos do novo CPC, com eventos pontuais, abrangentes de quase todo o temário que mais diretamente toca a Fazenda Pública. E agora esse congresso, que é motivo de muita alegria e muito orgulho para a gente, né? Uma iniciativa única da Procuradoria, um congresso reunindo nomes grandes do processo civil no Brasil e do exterior. Um evento que deve muito ao nosso querido Marco Antônio Rodrigues, que idealizou o congresso e fez contato com os palestrantes e estruturou basicamente o programa do congresso. E hoje a gente vai ter aqui à tarde o último encontro com esta mesa aqui, que eu sou praticamente um garçom na Santa Ceia, né? Eu sou o não processualista, este tema, né, tão longínquo, que é o processo civil, mas estou presente aqui representando o Sejur, representando, de certo modo, a casa, né, e agradecendo a todos que participaram do evento. Já agradeço de antemão o professor Flávio Chen Jorge, que aceitou o nosso convite, calorosamente, muito generosamente aceitou o nosso convite. Não vou mencionar os nomes de todos os palestrantes, mas faço referência à professora Maria José Capello, pela maravilhosa exposição de ontem e que muitas luzes trouxe, né, para o nosso estudo. E agradeço aos nossos queridos colegas da casa, Sérgio Pimentel, Marco Antônio, Guilherme Socal, que está aqui na plateia, Nicola, enfim, não vou esquecer ninguém. Agradeço a todos os que participaram no nome do Sejur. Então, sem mais delongas, e sem aquelas apresentações de praxe, os currículos são extensos, né, e as pessoas dispensam essas apresentações. O professor Flávio Chen Jorge é um nome nacionalmente conhecido. O nosso Sérgio Pimentel também dispensa apresentações. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra. Marco Antônio quer fazer alguma consideração? Depois, né? Então, professor Flávio, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Procuradoria-Geral do Estado por esse belíssimo evento, como o professor José Carlos colocou com muita propriedade, um evento de âmbito internacional, um evento num momento muito propício para estudar um tema tão relevante quanto esse e com pessoas, né, que de fato representam o pensamento atual do novo Código de Processo Civil. Então, vocês estiveram ontem com duas figuras ilustres e maravilhosas, que é o professor Wander, né, e o professor Alexandre Câmara, pessoas muito queridas, sem a menor sombra de dúvidas, representam bastante o que se pensa e o que se estuda sobre esse novo CPC, óbvio, sem demérito nenhum dos demais professores que aqui estão, mas falo deles até pela amizade, pelo carinho muito grande que eu tenho por eles. E falava aqui com o Marco Antônio, agradecendo assim, o convite, viu, Marco? Fico muito feliz e estou pronto e atenderei sempre o chamado, caso seja convidado para estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E ontem, fazendo uma reflexão sobre essa questão, né, de estar aqui na Procuradoria-Geral do Rio, me veio à mente uma pessoa que para mim é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, sem sombra de dúvidas, talvez, pelo menos na minha visão, está entre os 3 melhores processualistas de toda a história do Brasil, da história brasileira, que é o José Carlos Barbosa Moreira. E para aqueles não sabem, eu li tempos atrás, está na internet, um depoimento de 70 anos da história e memória da UERJ. E o Barbosa Moreira faz um depoimento da vida dele, né? E ele narra tudo o que existiu da vida dele. Começa com aquele estilo clássico dele, né? Meu nome completo é José Carlos Barbosa Moreira, né? Como se a gente não soubesse. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: em 1962, abriu-se aqui, no então estado da Guanabara, o primeiro concurso para procurador do estado,
que era um cargo, na época, considerado muito bom. De fato, era bom, né? E até então as vagas eram preenchidas por critérios políticos, era indicação de alguém. O cargo de procurador do Estado, dizem, até foi objeto de um presente de casamento a um advogado que havia se formado recentemente. Ia se casar e recebeu esse cargo de presente, né? O então Distrito Federal, que era sede do governo, transformou-se em Estado da Guanabara. O primeiro concurso para provimento de cargo de procurador do Estado. Fiz o concurso e tive a sorte de ser classificado em primeiro lugar. Ingressei na Procuradoria do Estado, onde trabalhei por cerca de 15 anos, com muito gosto. Era um órgão de muito bom nível, porque se passou a entrar só por concurso, salvo alguns que remanesceram do sistema anterior. A grande maioria dos procuradores era formada por pessoas concursadas, né, aquele estilo do Barbosa Moreira. E o concurso era sério, muito sério, de modo que o nível era alto. Trabalhava-se bastante, mas o ambiente era bom. E posso dizer que o quadro de procuradores era de excelente qualidade. O doutor Arnold Wald, por exemplo, foi aprovado no mesmo concurso que eu, ingressamos juntos na Procuradoria do Estado. Então fica aqui uma homenagem singela, se podemos chamar assim, né, que o professor Barbosa Moreira fez para essa Procuradoria e que no dia de ontem me veio à mente. Eu gostaria de transmitir a todos os senhores, não só pela personalidade que ele é, mas também pela importância que essa Procuradoria tem para o Estado, né, do Rio de Janeiro. Eu agradeço, então, ao convite que me foi formulado. Fico muito feliz de estar aqui, né, com a professora Maria José, com o professor Guilherme, com o professor Sérgio Pimentel, que vai falar na sequência. E o tema que me cabe são os aspectos políticos, os aspectos polêmicos. Eu falava com uma... porque eu dou aula também de Direito Processual Eleitoral. Então, às vezes, eu confundo os fios, vão trocando, né? Então, às vezes, a gente está falando de Ministério Público Eleitoral e de Ministério Público, enfim. Mas nós vamos falar de política. Por mais que o tema esteja em voga, né? Nós vamos falar de aspectos polêmicos dos recursos. Alguns aspectos polêmicos dos recursos. Então, o que eu procuro trazer para os senhores, é o que eu vou fazer em sequência, é falar sobre algumas questões que me geram uma certa inquietação na parte de teoria geral dos recursos e vou pincelar algumas questões interessantes que me parecem em relação a determinados recursos em espécie, né? E faço coro aqui ao José Carlos, que na verdade eu particularmente, quando percebo que o código já está praticamente para entrar em vigor, isso me gera um certo calafrio, né? Eu acho que abacaxi de um ano foi muito pequeno. Eu acho que eles tinham que colocar mais um ano, né? Só que o problema é que se colocasse mais um ano, o que a gente ia fazer? Só ele está no final do segundo ano, né? Então, na verdade, não tem. Uma hora ele vai ter que entrar em vigor, nós vamos ter que nos virar e aprender com esse novo código. Em relação a essa temática, quando se fala sobre recurso, o que é importante ter na nossa mente? Que o legislador escolheu esse tema como um daqueles temas que, na visão dele, seriam um dos mais importantes. O Fux, por exemplo, que foi o presidente da comissão dos juristas do anteprojeto do CPC, diz, está disponível na internet, palestras dele, que o código teve 3 pilares específicos. Um, que é o formalismo exagerado, combater o formalismo exagerado que nós tínhamos impregnado no Código de 73, a combater ou dar um tratamento específico para a massificação de demandas, que é uma realidade nossa. Nós temos hoje aproximadamente 100 milhões de processos ou causas em curso, né? Cada estado com problemas diferentes uns dos outros, né? Como o Marco Antônio me narrava, o problema específico da Fazenda Pública aqui, das execuções, que foi até comentado anteriormente. E diminuir, e aí o problema que nos interessa é que ele diz o seguinte: existe um excesso de recursos. Então o código teria essa característica de combater isso que ele chamou de excesso de recursos. Nós vamos analisar e vamos ver se em concreto houve de fato uma redução no número de recursos, ou aquilo que se propôs de fato alcançava aquilo que se pensava, ou seja, combater esse excesso de recursos. Antes de entrar no tema, o que eu gostaria de fazer uma ponderação com os senhores é que, para nós falarmos se
temos acesso ao número de recursos, eu sempre gosto de fazer uma reflexão, que é saber se os recursos estão dando um resultado positivo para o processo ou se os recursos estão dando um resultado negativo. Ou seja, eu só posso criticar um determinado instituto no sentido de dizer que há um excesso, portanto, algo desnecessário, porque está em excesso, se aquele determinado instituto não estiver dando um resultado positivo para o sistema, no caso específico para o processo. E aí o que eu sempre coloco, e procuro fazer reflexão, é saber se nós sabemos, portanto, qual o índice de provimento, por exemplo, dos recursos. Não sei se vocês já pararam para pensar qual o índice de provimento, por exemplo, não sei se o Roger colocou, do recurso especial. Ele falou isso aqui, olha. Né? Vocês sabem qual o índice de provimento do recurso especial? Quer dizer, interpostos os recursos especiais no STJ. Qual o índice de provimento? 1%. A primeira leitura que eu fiz, a minha foi exatamente a minha. Falei, deve ser negócio de uns 2 ou 3% desse índice de provimento, porque primeiro ninguém admite. Depois, quando admite, nega provimento. Então, o índice é baixo. Após o CNJ, se começou a estudar isso com uma maior profundidade, e os números são basicamente os seguintes. Vou falar os números desde 2006, para não dizer que existe algo isolado. 2006, percentual de provimento de recurso especial, 56%. 2007, 54%. 2008, 49%. 2009, 38%. 2010, 39%. 2011, 41%. 2012, 38%. 2013, 42%. E 2014, eu não tenho de 15%, 37%. Então, impedir o acesso aos tribunais superiores sob o pretexto de que há um excesso de recursos, talvez não seja o mais recomendado. Observe que estatística é uma ciência própria. Então, quando nós falamos que houve um percentual, nós podemos dizer isso aqui porque são os números, em torno de 40% de provimento dos recursos especiais, não quer dizer que 40% de todas as decisões dos tribunais locais que chegaram aos tribunais superiores, estavam completamente erradas. Porque a estatística é uma ciência exata e a gente tem que ver como que esses números foram trabalhados. Né? E se nós pensarmos, por exemplo, não sei se tem aqui pessoas que militam na Justiça do Trabalho, mas na Justiça do Trabalho existe também essa pesquisa. E na Justiça do Trabalho, a taxa de reforma lá é melhor porque existe pesquisa de reforma dos TRTs em relação às sentenças. Lá a taxa de reforma das sentenças é da ordem de 50%. E a taxa de provimento dos recursos no âmbito do TST é de 25%. Então é um índice também relativamente alto. Por que eu estou dizendo aqui que eu tenho que ter um certo cuidado com esses números do STJ? Porque o estado da nossa federação, da unidade de federação, que mais se interpõe recursos, portanto, que mais chegam recursos ao STJ, não é São Paulo. Existe uma variação muito grande, mas a predominância é o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, se tiver algum gaúcho aqui, me perdoe a brincadeira, mas a minha sogra é gaúcha, nasceu lá, então eu tenho liberdade para fazer essa brincadeira. O gaúcho tem uma característica. O gaúcho é muito teimoso. Teimoso. Fala, não, o gaúcho é conservador, é teimoso. E o gaúcho tem uma coisa. As decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas o que eles fazem? Eles não aceitam as decisões do STJ. Então eles decidem da forma que eles acham que tem que decidir. E quando a maior quantidade de recursos que chega ao STJ é do Rio Grande do Sul, esse índice é impactado por conta desse aspecto. Então a influência desse índice de reforma, isso foi até me falado por um determinado ministro, que é o Teori Zavascki, quando estava no STJ ainda, ele falou, Flávio, esse índice ele sofre uma influência muito grande do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles recorrem muito lá e não obedecem as decisões do STJ, então as decisões são muito reformadas. De qualquer sorte, não importa se são 40, se são 50. Isso aqui serve para quê? Para que nós venhamos a fazer uma reflexão
né, sobre a importância de se permitir que os recursos tenham o seu mérito julgado, né? E aí é que fica essa observação inicial para os senhores. Em relação ao código propriamente dito, o primeiro destaque que eu faria, vamos falar dessa forma, é em relação aos requisitos de admissibilidade. O código propõe o que eu chamo de uma cláusula geral de sanabilidade dos vícios inerentes aos requisitos de admissibilidade. Então, o código, nós vamos ver isso aqui, na sequência, vamos abordar esse assunto, ele tem essa proposta, ou seja, ele criar uma cláusula geral de sanabilidade, portanto, se permitir que sejam sanados determinados vícios inerentes aos requisitos de admissibilidade. O sistema nosso atual, o CPC de 73, como nós sabemos, ele não tem essa previsão. A regra do nosso CPC de 73, é uma incidência fortíssima de um instituto que se chama Instituto da Preclusão. Então, quando eu estou analisando os requisitos de admissibilidade dos recursos, incide de uma forma muito vigorosa no CPC de 73 a preclusão. Então, incide a preclusão temporal, que faz com que o recurso não seja julgado caso interposto posteriormente. Incide a preclusão lógica, né, um excludente lógico, como um fator impeditivo para esse julgamento dos recursos. Nós estamos falando da renúncia, da aquiescência, da desistência, né, uma manifestação da proibição do believe contra facto próprio. Se a parte desiste, ela não pode ter o mérito do seu recurso julgado. E temos a preclusão consumativa, ou seja, a parte interpôs o recurso pelo sistema de 73 é essa. Interpôs o recurso, consumou o seu direito de recorrer, ela não pode praticar nenhum ato capaz de sanar o defeito desse recurso. Então, o nosso sistema, o sistema de 73, sob essa ótica da admissibilidade, ele é extremamente rígido. Parte não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso, a ausência de preparo não pode recolher posteriormente. A parte protocolou um recurso, não pode complementar o seu recurso. Então, ela não pode, por quê? Porque ela já praticou o ato. O que o sistema faz é, em determinadas situações, tratar de uma flexibilização desse rigor, mas faz isso de forma taxativa. Então, por exemplo, o próprio sistema prevê, lá no artigo 183 do CPC de 73, a figura do justo impedimento ou justa causa. A parte deixou de recorrer, por um justo impedimento ou justa causa, ela pode praticar o ato depois. O próprio sistema prevê, por exemplo, a incidência do princípio da fungibilidade. Se a parte interpôs um recurso pelo outro, sendo errado, eu recebo o errado como se certo fosse. O próprio sistema prevê, por exemplo, a figura da complementação do preparo. Recolheu a menor, eu vou complementar. O próprio sistema prevê a possibilidade de correção, até o segundo grau de jurisdição, de defeito de representação. Então, o nosso sistema, qual seja o sistema de 73, é assim. A preclusão incide, de modo que eu não posso depois corrigir o meu recurso, salvo quando o próprio sistema prevê que ela faça diferente. O que o novo código faz? O novo código faz, ou sugere que seja feito, melhor dizendo, algo completamente diferente. É uma mudança de premissa. O que o CPC cria agora? Ele cria uma cláusula geral de sanabilidade. Ou seja, ele inverte o sistema. A regra geral agora qual é? De que os vícios podem ser sanados. Observe, vícios inerentes aos requisitos de admissibilidade. Onde que isso está escrito? Está escrito no artigo 932, peguem aí, parágrafo único do CPC. O 932 é aquele que vocês já viram ontem, né, que fala sobre os poderes do relator, né, que está na parte de ordem dos processos dos tribunais. E o parágrafo único diz o seguinte: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigida.
Então perceba o que esse dispositivo faz. Ele muda a premissa. E muda a premissa com base em duas razões, ou dois fundamentos, ou dois motivos. Quais sejam? Primeiro, que o nosso código adota o princípio da primazia do julgamento do mérito. Se nós formos lá no artigo 317, olha aí o que diz o 317 do CPC. O 317, que está lá no capítulo da extinção do processo, diz o seguinte: antes de proferir decisão sem resolução do mérito, então, portanto, uma sentença terminativa, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, sanar o vício. Então, o juiz, antes de extinguir o processo, por intermédio de uma sentença processual, ele deve sempre oportunizar a parte que ela, se possível, corrija o vício. É o que está em relação à demanda. Esse dispositivo, o 32, parágrafo único, nada mais é do que a consagração desse princípio. Se fala que é o princípio da primazia do julgamento do mérito, para mim isso nada mais é do que uma manifestação do princípio da instrumentalidade das formas, e não reverso. Ele permite que, no âmbito dos recursos, faça a mesma coisa, ou seja, relator, antes de você considerar inadmissível o recurso, você permita, se for possível, se o vício for sanável, que a parte em 5 dias corrija os efeitos. É isso que ele está dizendo. Então, os motivos são este, está em sintonia com o escopo do Código de Julgamento do Mérito, e segundo, que para mim é extremamente relevante, que é acabar com a famigerada jurisprudência defensiva dos tribunais. Jurisprudência defensiva dos tribunais. O que significa essa jurisprudência defensiva dos tribunais? Significa exatamente a criação por parte da jurisprudência, notadamente dos tribunais superiores, de restrições ilegítimas e ilegais, porque não se fundamentam na lei, não se fundamentam no nosso sistema jurídico, para o não conhecimento dos recursos. Então, um legislador traumatizado, nós podemos citar aqui inúmeros exemplos. O exemplo mais catastrófico para mim é considerar intempestivo um recurso interposto antes da intimação. É o troço mais absurdo que eu vi na minha vida. Pior do que esse é só aquela necessidade de ratificar os embargos da declaração. É a súmula 418. Então, um troço assim. Aí eu acho que o legislador cansou dessas coisas. E aí ele veio dando tratamento, né? Por exemplo, essas duas hipóteses já estão tratadas especificamente na norma para afastar. E ele vem, para não ter que ficar criando regra específica, o que ele faz? Eu vou criar uma cláusula geral. Para quê? Para que não aconteça mais isso. Ou seja, para que, podendo ser sanado o vício, que o vício seja sanado. O grande problema que nós temos, e aí é um problema, no meu modo de ver, que é sério, é saber quais os limites disso. Ou seja, que tipo de vício, que tipo de defeito pode ser sanado? O que eu posso sanar? Será que eu posso sanar uma ilegitimidade? Será que eu posso sanar uma intempestividade? Será que eu posso sanar uma falta de interesse? E isso, por certo, é óbvio, vai gerar uma certa insegurança. Na minha concepção, e aí, enfim, não dá para falar muito sobre esse tema, eu escrevi muito sobre esse tema, nessa última edição do meu livro Teoria Geral do Recurso, refleti bastante, escrevi profundamente sobre isso. Na verdade, deu muito trabalho, porque é difícil sistematizar, mas em síntese, me parece que a forma mais adequada de nós concebermos isso aqui, eu vou falar para a reflexão dos senhores, depois a gente vai discutir em outras coisas, lá em São Paulo, semana que vem a gente discute mais um pouquinho, né? É nós lembrarmos da classificação do Barbosa Moreira. Na minha concepção, o vício que pode ser sanado é vício de forma. Eu não posso sanar um vício que não seja um vício de forma. E aí, a classificação do Barbosa Moreira me atende. Por quê? Porque ele faz a divisão dos requisitos em requisitos intrínsecos, quanto ao poder de recorrer, e requisitos extrínsecos, quanto ao modo e a forma como esse poder é recorrido, esse poder é exercido. Então, na minha concepção, dificilmente eu aplicaria esse dispositivo, por exemplo, em relação aos requisitos intrínsecos. Dificilmente. Por quê? Porque eles não estão relacionados à forma, mas ao exercício do direito de recorrer. Então, eu não teria como corrigir, por exemplo, defeitos inerentes ao cabimento, salvo a hipótese de fungibilidade, né, porque existe uma razão de ser. Eu não tenho como consertar uma falta de interesse, eu tenho interesse ou não tenho. Eu não tenho como sanar uma ilegitimidade,
né? Eu tenho legitimidade, eu sou legítimo para recorrer, eu não sou legítimo para recorrer. Eu não tenho como sanar, por exemplo, aqueles chamados fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer. Eu desisto do recurso. Me arrependi. E agora? O que eu faço? Posso voltar atrás? Eu falo, olha, esse vício é sanado, tá? Eu posso, daqui em si, você tem que me intimar antes de extinguir, porque eu tenho direito de sanar o vício. Não tem pé nem cabeça esse tipo de raciocínio. Então me parece que esse tipo de vício não daria. E aí sobraríamos, então, os chamados requisitos extrínsecos dos recursos. E no âmbito desses requisitos intrínsecos, nós temos tempestividade. Eu tenho como sanar uma tempestividade? Interpus um recurso fora do prazo, eu posso sanar? Pouco provável. Mas eu posso, talvez, trabalhar com a comprovação de que o recurso foi interposto no prazo correto. Não existia um feriado local. Eu não informei da existência desse feriado. O juiz inadmitiu o meu recurso, ou intima que eu tenho o direito de sanar e comprovar que o recurso foi interposto efetivamente. Em relação ao requisito da regularidade formal, me parece que esse é o ambiente mais propício para a atuação desse dispositivo. Nós sabemos que a regularidade formal está ligada exatamente ao preenchimento desses determinados vícios, aspectos de forma, requisitos de forma para a interposição dos recursos. Então eu sei que o recurso tem que ser interposto por petição, escrita, assinado por advogado, com fundamentação adequada e com o pedido formulado. Então me parece que nesses requisitos da regularidade formal, petição escrita, assinada por um advogado, com poderes para representar, com fundamentação e com pedido, eu poderia pensar na utilização desse dispositivo. Mas eu tenho que fazer uma análise, né? A questão da petição escrita me parece difícil ser corrigida. A ausência de assinatura, isso me parece perfeitamente possível, né? Não pensando em processo eletrônico, físico, né? Eu tenho problema, eu posso corrigir a assinatura. E no eletrônico também dá para ter o problema da assinatura, né? Posso usar a assinatura de um, que não está ali, e depois me intimar então para corrigir a assinatura. Com poderes para representar, a questão da procuração hoje já é fácil assim, me parece que a dificuldade maior vai ser em relação, eu confesso aos senhores, ao problema da fundamentação. Ou seja, até que ponto eu posso corrigir uma fundamentação de um recurso interposto. Hoje nós sabemos que o recurso que viola o princípio da dialeticidade, ou seja, o recurso que não é fundamentado adequadamente, não impugna os fundamentos da decisão recorrida, um recurso que não permite se verificar com clareza a extensão da impugnação, esse recurso não é conhecido por falta de regularidade formal. A dúvida que se tenha, eu posso corrigir isso? Eu posso corrigir esse defeito? E aí, o que eu sugiro é a necessidade de se fazer uma distinção entre ausência de fundamentação e defeito de fundamentação. A ausência de fundamentação é um pouquinho diferente defeito de fundamentação, de fundamentação, ausência de fundamentação e fundamentação deficiente. Porque uma coisa é eu me insurgir contra uma decisão, fundamentar o meu recurso, mas não se permite com clareza identificar como é esta fundamentação. Essa fundamentação ela é deficiente. E aí você intimar a parte para que ela explicite o que ela quer, desde que ela já tenha deduzido de fato o que se pretende, mas é uma difícil compreensão, é algo diferente de tratar da ausência de fundamentação. Então, por exemplo, eu tenho uma decisão com 3 fundamentos, todos 3 suficientes para manter a conclusão dessa decisão. Eu me insurjo no meu recurso só contra um fundamento. Um fundamento. Se fosse no CPC atual, não conheço, porque você falta interesse, porque a decisão se mantém pelos outros 2. No CPC de 15 agora, eu posso intimar a parte para complementar o recurso dela? Será que se eu tiver, por exemplo, 2 pedidos que foram concedidos pela decisão recorrida, e eu me insurjo só contra um, apesar de na fundamentação, por exemplo, eu fazer uma referência a todos os 2, será que o caso é de não conhecimento do recurso e, portanto, eu tenho que ser intimado para complementar o meu recurso?
Observem que essas situações não são situações simples. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque se eu admitir sempre a complementação, vocês conhecem advogado, né? E eu conheço bem. O que o advogado vai fazer? Protocolo. Não deu tempo de pesquisar direito, tem fundamento que não ia dar tempo de colocar agora, tem que meditar sobre esse fundamento. Não vai poder não conhecer o meu recurso, ele vai ter que me intimar, e aí eu vou fazer o quê? Complementar o meu recurso de forma adequada. Será que é isso que nós podemos exigir do intérprete? Como que eu vou traçar uma linha para distinguir essa situação de uma outra que de fato a fundamentação não é clara? E, portanto, se permite complementar. O legislador prevê complementação de forma específica em situações que o Código cuida. Então, o Wander ontem falou de recurso especial. Deve ter falado, por exemplo, da possibilidade de complementar o recurso especial quando se percebe que na decisão recorrida tem uma questão constitucional, então ele permite que se complemente para receber o seu recurso especial como extraordinário. A previsão pelo Código. Da mesma forma que tem complementação hoje para embargo de declaração. A doutrina e a jurisprudência já aceitavam. Quando uma parte embarga, a outra já recorreu, a decisão é modificada, então aquela que recorreu anteriormente complementa. O que nós estamos falando aqui é um pouco diferente. O que nós estamos falando aqui é saber até que ponto eu posso, ou eu poderia, fazer a extensão dessa cláusula geral para permitir sempre a complementação do recurso sem quebrar princípios, como a segurança jurídica. Porque as partes têm o mesmo prazo para recorrer. E se eu tenho que recorrer de uma forma fundamentada no prazo, outra parte também tem que fazer da mesma forma, não pode ter o direito de fundamentação. Princípios como a isonomia, né? Como que eu vou estabelecer uma linha de cidade? Enfim, fique aí para os senhores fazerem uma reflexão sobre esse ponto, que é um ponto que, no meu concepção, é um dos pontos mais delicados da parte da teoria geral dos recursos, mas que não tem recebido uma atenção, pelo menos adequada, para efeito de reflexão. Quando eu preparo, a situação é mais simples, porque hoje o preparo é completamente diferente. Né? O preparo hoje é completamente diferente, por quê? Porque a ausência de preparo hoje não gera deserção. Né? A ausência de preparo não gera deserção. Pelo CPC de 73, a ausência de preparo gera deserção. Preparo insuficiente permite complementação. O CPC de 15 mantém a regra da complementação, mas diz o seguinte: se você não recolher o preparo, não é caso de deserção, você vai ser intimado, portanto você tem o direito de ser intimado para recolher o preparo em dobro. Então paga-se o preparo em dobro, mas não gera a deserção. Quanto tempo que eu tenho? Como é que está? Tranquilo? Mais o quê? Tranquilo o quê? Mais? Até amanhã. Doido para ouvir sobre tutela provisória, hein? Estabilidade da tutela, hein? Mais o que? Não, só para ter uma ideia. Nessa parte de teoria geral dos recursos, só mais um ponto específico para lembrar que esse ponto aparentemente é importante. Quanto à questão dos efeitos, né? Se discutiu muito no projeto a questão do efeito suspensivo dos recursos e sempre se criticou muito o fato de a regra do nosso sistema ser a regra do duplo efeito. O legislador, então, sensível a essa crítica, ele mudou e trata hoje como regra a ausência de efeito suspensivo. Então, o 995 do Código de Processo Civil, hoje, diz que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, a regra do nosso sistema hoje, ao contrário do que prevê o 497 ainda em vigor, que prevê o duplo efeito como regra, a regra do nosso sistema hoje é que os recursos não impedem a eficácia da decisão e, portanto, os recursos não são dotados do chamado efeito suspensivo como regra. Qual é o contraponto para isso? É que se deu com uma mão e retirou com a outra. Por quê? Se cria essa regra geral, mas se atribui efeito suspensivo ao recurso de apelação.
E aí, se atribuindo efeito suspensivo ao recurso de apelação, não tem sentido nenhum se falar que os demais recursos não têm efeito suspensivo, porque eles já não tinham efeito suspensivo. Né? Então não muda nada. Se eu pensar em primeiro grau, agravo o instrumento. Já não tinha e não tem efeito suspensivo. Apelação tem efeito suspensivo e vai continuar tendo. E os demais recursos ou não têm efeito suspensivo ou defendem do efeito suspensivo da apelação. Então não foi uma novidade com muita relevância. O que me parece que foi muito relevante é a questão que envolve a própria concessão do efeito suspensivo à apelação naquelas hipóteses em que ela não tem. Né? Nós, não só a apelação, como os demais recursos. Né? Por quê? Porque atualmente o que se utiliza é uma ação cautelar inominada, uma medida cautelar inominada, para conceder efeito suspensivo a esses recursos. Se o recurso já está no tribunal, já tem sorteado um relator, se faz isso por uma simples petição. O legislador acaba com a figura da cautelar inominada para esse fim, está lá escrita em vários dispositivos do Código, quando fala dos recursos, então tem esse tratamento quando fala da apelação, tem esse tratamento quando fala do recurso especial, mas em síntese hoje, a regra é no sentido de que, havendo necessidade de efeito suspensivo, por exemplo, se eu pensar em apelação, eu protocolo um requerimento simples, pedindo uma tutela provisória no tribunal. Se já tiver relator sorteado, vai diretamente para o relator. Se não tiver relator sorteado, então vai ao tribunal, sorteia um relator, ele aprecia aquele pedido de antecipação, aquele pedido de efeito suspensivo, e esse relator fica prevento para o julgamento futuro da apelação. Essa é uma regra realmente muito interessante. A observação que eu faço nesse ponto, e aí é uma observação para reflexão, diz respeito à possibilidade ou não de o juiz em primeiro grau atribuir efeito suspensivo à apelação. Hoje, pelo CPC até o dia 18 de 73, nós sabemos que se eu estou diante de uma situação onde a decisão é proferida e tem eficácia de imediato, eu posso entrar com o meu recurso de apelação, interpor o meu recurso de apelação e requerer que o próprio juiz, diante daquelas razões que eu estou expondo, receba o meu recurso de apelação no efeito suspensivo. A dúvida com o novo CPC é a seguinte: será que o juiz em primeiro grau ainda vai ter esse poder? Por que eu estou fazendo essa observação? Eu faço essa observação pelo seguinte: hoje não existe mais, acredito que o Wander deve ter falado isso, porque é um tema que foi objeto da lei recentemente publicada, não há mais essa distinção, pelo menos em relação à apelação, do órgão a qual é o órgão de quem para efeito de admissibilidade. Então o juiz hoje, quando sentencia, ele cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional, como dizia o antigo 463, de modo que ele não tem mais qualquer tipo de participação ou competência para apreciar a apelação. Então a dúvida que se tem é, imagine que o juiz determine o cumprimento de uma decisão, a parte apele e pretenda que o juiz conceda efeito suspensivo à apelação, por exemplo, porque o mandado saiu errado, ou porque houve uma forma inadequada no cumprimento daquela decisão. E aí ele quer, então, que seja suspensa aquela decisão até o julgamento da apelação. Será que o juiz tem competência para isso? Essa é uma dúvida que me parece uma dúvida extremamente pertinente, até mesmo por quê? Porque pelo 299, parágrafo único, que fala da tutela provisória, o 299 diz o seguinte: a tutela provisória será requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único, que é aquilo que mais nos interessa. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, então, o caso específico dos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, aquele órgão competente para apreciar o mérito do recurso é o tribunal, e não o juiz de primeiro grau. Por isso é que fica, então, a dúvida se o juiz poderia hoje extinguir ou não, ou melhor, conceder ou não um efeito suspensivo ao recurso de apelação. Em relação aos recursos em espécie, a primeira observação é que dentro daquele contexto traçado pelo fluxo de excesso de recursos, se extinguiu os embargos infringentes. Então os embargos infringentes foram extintos.
Então esse recurso foi extinto. Sempre se quis extinguir os embargos infringentes. O Buzaide lá atrás quis extinguir os embargos infringentes. Quando foi o CPC de 73 para o Congresso, ele ressurgiu. Sempre se criticou muito os embargos infringentes, dizendo que seria um segundo tempo do recurso de apelação, a pessoa já recorreu, apelou, está entrando com os embargos novamente. Nós sabemos que em 2001 nós tivemos uma restrição ao cabimento dos embargos infringentes. Então criou-se a figura da dupla conformidade, ou seja, se eu tenho duas decisões do mesmo sentido, não justifica a existência de uma terceira via embargos. Se exigiu que a decisão seja de mérito. E aí veio o legislador, então, no primeiro momento, de fato, acaba com os embargos infringentes, mas depois surge uma nova técnica que está no artigo 942, que diz em síntese o seguinte, 942, quando o resultado da apelação for não unânime, então por maioria de votos, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Então, em síntese, é o seguinte, o que se quer? Se quer acabar com os embargos infringentes, se acabou com os embargos infringentes, mas, naquelas situações de julgamento de apelação, onde, em tese, se justificaria posteriormente a interposição dos embargos infringentes, o julgamento não é concluído, portanto, para o julgamento, são convocados, se já não estiverem presentes, mais dois membros, mais dois desembargadores, para que possam compor o número de julgadores capaz, esse número, de inverter aquele julgamento e fazer com que o voto vencido prevaleça, que é exatamente o que se faz com a interposição dos embargos infringentes. Qual é o problema disso aqui? O problema é saber se de fato isso vai diminuir, vai servir para reduzir o tempo de duração de processo ou não. Porque com os embargos infringentes, publicado o acórdão, a parte pode ou não entrar com embargos infringentes. Aqui não, é obrigatório. É obrigatório. Iniciado um julgamento. Se ele for concluído com um julgamento por maioria de votos, para. Convoca mais gente para votar. Se já tiverem ali, ótimo. Se não tiverem, vem de outra Câmara. Se tiver feito sustentação oral, reproduz novamente a sustentação oral para que aqueles outros dois tenham condições de participar também do julgamento. Então, de fato, eu não sei se vai haver uma melhora ou não sob a ótica do tempo de duração do processo. Até mesmo porque aquelas modificações, e isso é extremamente relevante, aquelas modificações feitas em 2001, onde se exigia, por exemplo, sentença de mérito que fosse reformada, não estão aqui no 942. Então, o 942 hoje cabe em qualquer julgamento de apelação por voto não unânime. Não há necessidade de reformar a sentença e tampouco que essa sentença seja de mérito. Então, houve uma ampliação dessas hipóteses de julgamento de embargos infringentes e é assim que vai ser, me parece, o entendimento. Além disso, fala-se que não cabe esta técnica em remessa necessária, isso é feito de forma taxativa, né? O legislador, pelo menos nesse ponto, ele fala de forma expressa que esse se aplica à ação rescisória e ao agravo de instrumento, quando houver reforma de sentença que julgar parcialmente o mérito, e igualmente me parece que deve caber em agravo interno, não tem sentido nenhum não caber em agravo interno, né? Porque se eu tenho um julgamento de uma apelação cujo procedimento é obstado, e esse julgamento é feito de forma monocrática, unipessoal, interposto o agravo interno, eu vou reproduzir no agravo interno que não deveria ter sido feito no julgamento da apelação. Então, me parece que no agravo interno, com muita razão, eu tenho que sustentar embargos infringentes. E se fala aqui com clareza que não cabe esta técnica em incidente de assunção de competência, resolução de demanda repetitiva, remessa necessária, né, que era uma discussão muito grande, o cabimento de embargo infringente remessa necessária, hoje já está pacificado, e em julgamento não unânime proferido pelos tribunais, pelo plenário ou pela Corte Superior. Então, em relação a isso, né, fica aí para vocês essa reflexão. E para encerrar, eu vou cuidar apenas de um recurso que me parece o recurso que vai, na minha concepção, gerar uma maior quantidade de discussões a respeito dele, que é o recurso de agravo. Eu vou falar sobre o agravo, eu vou encerrar aqui para obedecer mais ou menos a questão do tempo.
O Código de 73, que é o nosso, ele tem uma característica que é a recorribilidade das decisões interlocutórias. Então, pelo CPC de 73, proferidas as decisões interlocutórias, não importa onde, essas decisões interlocutórias, caso não recorríveis, ou seja, caso não impugnadas, gera-se automaticamente a figura da preclusão. Não pode ser analisada posteriormente. Então, em primeiro grau, proferida uma decisão interlocutória, eu tinha agravo do instrumento e agravo retido. No âmbito dos tribunais, proferida uma decisão monocrática, eu tinha agravo nominado, ou agravo interno, tinha o agravo regimental, que é previsto no regimento, e tinha o antigo AIDD, né? Agravo de instrumento de decisão denegatória de recurso especial, que depois de recurso extraordinário, que depois se transformou no agravo dos autos do processo. Então, esses eram basicamente os recursos, ou as espécies de interposição dos recursos no CPC de agravo 73. O novo CPC, o que faz? Ele cria o que eu chamo de... Quem sou eu para falar de recorribilidade interlocutória perto do Marco Antônio aqui, que está estudando profundamente esse tema, né, Marco? Mas o que o sistema faz, na minha concepção, é criar um sistema de recorribilidade misto. Por quê? Porque ele não adota o sistema que nós tínhamos, da recorribilidade, e não adota o sistema que nós conhecemos, por exemplo, no processo eleitoral, no processo trabalhista, onde vigora o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. O que o sistema faz? Ele faz uma fusão dos dois sistemas e cria um sistema de recorribilidade mista. Então, em primeiro grau, determinadas decisões são recorríveis, interlocutórias, e outras decisões não são recorríveis de forma isolada. E aí o que ele faz? Acaba com a figura do agravo retido, não há mais agravo retido, e deixa existindo apenas o agravo de instrumento. E cuida, e aí nos interessa com uma maior profundidade a questão do agravo de instrumento, e cuida de taxar as hipóteses, ou de estabelecer as hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento. Então, hoje, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Código. O que o Código fez, me parece que isso, na minha concepção, é bem claro, ele fez o seguinte, falou, olha, eu vou pegar aquelas decisões onde a pessoa tem que recorrer, onde ela não pode aguardar o final do processo para ter aquela questão analisada novamente. Então, nessas situações onde ela não pode aguardar o final do processo e ter essa decisão analisada lá na frente, juntamente com o recurso de apelação, eu vou permitir que ela se insurja através do agravo do instrumento. Fora dessas hipóteses que eu estou arrolando, é o que me parece que passa pela cabeça do legislador, fora dessas hipóteses que eu estou arrolando, você não pode recorrer. Se você quiser discutir essa questão, você vai discutir lá no seu recurso de apelação como preliminar do seu recurso de apelação, ou como preliminar das suas contra-razões. Então o Código cria o quê? A recorribilidade de determinadas decisões e a irrecorribilidade de determinadas decisões. Então, determinadas decisões não são recorríveis. Determinadas decisões interlocutórias são sim recorríveis. Qual é o problema disso? O problema disso é que a história dos recursos no processo civil brasileiro sempre demonstrou que, quando o legislador escolhe aleatoriamente o conteúdo das decisões para efeito de cabimento recursal, sempre nós tivemos determinados problemas. Em 1939, isso foi muito nítido, quando o legislador, por exemplo, tinha figura, se identificava o conteúdo da sentença para saber se caberia recurso de apelação ou recurso de agravo de petição. Até hoje, gente, nós temos problemas nos embargos infringentes, porque fala-se em reformar a sentença de mérito. Se vocês pegarem e pesquisarem nos tribunais, vocês vê as dificuldades que os tribunais enfrentam para saber se é a sentença de mérito ou o acórdão de mérito. E se for uma sentença processual, é um acórdão de mérito? E se for uma sentença de mérito, é um acórdão processual? Só fala em sentença de mérito. Então isso não é tão simples assim. Quando o legislador restringe o cabimento de determinados recursos a determinadas hipóteses específicas, a somente essas hipóteses, por via de consequência, cabe recurso, a experiência que nós tivemos não foi uma experiência positiva.
que diz o 1015? Vamos lá. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Então, somente cabe recurso das interlocutórias, o recurso cabível é o agravo de instrumento, dessas interlocutórias que versarem sobre. Tutela provisória, perfeitamente, óbvio. A premissa, normalmente, dessas tutelas é a urgência. Então, é óbvio que você tem que ser permitida a utilização do recurso. Mérito do processo, interlocutória que versa sobre o mérito do processo da mesma forma, né? Rejeição de alegação de convenção de arbitragem, então o problema é se identificar se tem competência aquele juízo ou não, ou se deve ser submetida a uma decisão arbitral. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou se decide e se resolve aquilo no agravo agora, ou não tem sentido se deixar para resolver ao final do processo. Né? Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, a gratuidade, de fato, é algo que obsta ao prosseguimento do processo em função do pagamento de custas. Então, a parte tem que ter o direito de se insurgir naquele momento e reformar aquela decisão naquele momento. Exibição ou posse de documento ou coisa, também não tem sentido deixar isso para o final, né? Em grau recursal. Exclusão de litisconsorte, também da mesma forma. Rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeitos suspensivos aos embargos e redistribuição de ônus da prova. Então, o que o legislador faz? Se vocês perceberem isso aqui, não tem um critério único para escolher isso aqui. Ora, se privilegia a necessidade de recorribilidade de tutela de urgência pelas medidas provisórias. Ora, se privilegia a necessidade de se resolver naquele momento, porque ao final isso é impossível de acontecer. Pega aí, por exemplo, a questão da rescisão de litisconsórcio. Ora, se privilegia o próprio acesso à justiça, como nós falamos aqui na inversão do ônus da prova. Então, não existe um critério único e se fez necessário para essas hipóteses taxativas. E o parágrafo único também diz que é cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário. Todas essas hipóteses hoje já justificam o agravo de instrumento e excluem o agravo retido. Por quê? Por uma questão procedimental. Né? Se eu pensar, por exemplo, num processo de execução onde é proferida uma decisão interlocutória, não tem sentido eu aguardar até o final do processo de execução para resolver um problema inerente a uma penhora, por exemplo, para aguardar uma apelação e depois ter um agravo retido. É a mesma forma. Não tem razão para se justificar hoje, né, no CPC de 15, extinguir o processo de execução, apelar e pretender que aquela matéria atinente à penhora seja resolvida agora no final do processo, porque a penhora já se produziu todos os efeitos necessários. Então permite o agravo de instrumento. Qual é a dúvida? É que existem outros casos que talvez sejam mais importantes do que esse e que não estão aqui. Na versão da Câmara, por exemplo, tinha, além dessas hipóteses, versar sobre decisão interlocutória que verse sobre competência, decisão interlocutória que indefere a petição inicial da reconvenção ou julga liminarmente improcedente, na hipótese, a reconvenção. Altera o valor da causa antes da sentença. Indefere prova pericial. Não homologar ou recusar a aplicação a negócio jurídico celebrado entre as partes. Então, por essas hipóteses agora, caso aconteça essa interlocutória, eu faço o quê? Não recuo? Eu aguardo, por exemplo, a decisão ao final sobre uma questão de própria competência? E por que a competência não deve ter o mesmo tratamento dessa hipótese do inciso 3º do 1015, que fala da rejeição de alegação de convenção de arbitragem, essa hipótese cuida exatamente de competência? Além delas, nós podemos ir, a cada dia nós vamos lembrando de uma. Importante, por exemplo, incidente de suspeição do perito ou de algum auxiliar da justiça. Decisão interlocutória que decide sobre isso. O que eu faço? Ou eu recorro naquele momento, ou no futuro, o processo, caso seja colhido esse incidente, vai ser completamente inútil. Né? Incidente de arguição de falsidade. Da mesma forma. Indeferimento parcial da petição inicial quanto ao pedido. Então, por exemplo, simples, parte, a juíza demanda, considerada inepta por falta de interesse em relação a um pedido. Qual recurso cabível? Uma apelação não é.
Porque o processo continua, essa decisão interlocutória. Contra essa decisão interlocutória não cabe agravo. E outras situações que podem surgir na prática. Por exemplo, uma que me vem à mente. Imagine que tem uma sentença. A pessoa recorrente interpõe embargos de declaração. O juiz decide o seguinte: esses embargos de declaração são intempestivos. Intempestivos. Se os embargos de declaração são intempestivos, o que acontece com a minha apelação? Por via de consequência, não há interrupção do prazo e minha apelação também será intempestiva. O que eu faço? Se não cabe agravo de instrumento contra essa decisão. A dúvida que vai surgir, aí eu deixo essa dúvida para vocês, é saber a solução. Porque nós temos dois caminhos. Ou nós vamos entender que este rol não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, e aí isso faz ruir completamente o escopo daquilo que o legislador quis, vai ruir completamente o sistema, porque tudo na mente do advogado, né, vai ser considerado como recorrível, pelo menos na minha mente tudo deve ser recorrível. Viu? Tudo vai ser considerado recorrível e isso é péssimo para o sistema. Né? Péssimo para o sistema, porque o escopo não é esse. Ou eu vou ter que aceitar a utilização do mandado de segurança contra ato judicial. E aí, qual é o problema do mandado de segurança contra ato judicial? É que os tribunais possuem uma enorme rejeição a esse remédio, quando utilizado como um sucedâneo recursal, quando utilizado para fazer, às vezes, um recurso, quando utilizado para se insurgir contra as decisões em função de uma deficiência do sistema, como é o caso em concreto. Para quem trabalha na Justiça do Trabalho, sabe, se utiliza o mandado de segurança contra ato judicial, por exemplo, quando se determina uma liminar, ou se quer caçar uma liminar, que determina a reintegração de um funcionário. No processo, juizados especiais também da mesma forma, concedido nas justiças civis, concedido a medida liminar, o mandado de segurança não tem agravo. No processo eleitoral também da mesma forma. Não tem agravo, existe a recorribilidade. Então nós convivemos com uma certa dificuldade nesse sistema. Será que eu vou conviver também no âmbito do processo civil com isso? Então esse me parece, de fato, um dos temas que gerarão maior dificuldade. Então, eu encerro aqui com essa provocação para vocês. Então, o que nós vamos fazer com essas decisões interlocutórias que não estão previstas nesse 1015, que de fato são importantes, tão importantes ou mais importantes, como também faço a provocação para vocês do parágrafo único lá do 932. O que eu posso sanar e o que eu não posso sanar. Muito obrigado.